Boa noite, Everton. Boa noite, Querine. Vamos aguardar aqui a chegada Boa dos... noite. Boa noite. Vamos aguardar aqui a chegada dos demais para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Boa noite, Everton. Boa noite, Alice. Boa noite a todos. Aguardando aqui chegar mais gente para a gente poder começar. Muito bem, já temos aqui 10 participantes. Quórum já temos para começarmos. Como sempre, eu faço aquela retrospectiva, né? Do que foi visto até agora. Estamos aqui nas concepções de Constituição. E a última concepção que nós vimos foi aqui do Carl Schmitt, né? Vimos na quinta-feira passada essa concepção que é a política, a principal obra, a teoria da Constituição. E aí vimos que o Schmitt apresentava 4 sentidos para a Constituição, para o conceito de Constituição, sentido absoluto, em que nesse caso aí haveria uma confusão entre os conceitos de Estado e Constituição, né? O que não ocorre na prática, como eu falei na aula passada. O sentido relativo, né, que a gente vai ver hoje com mais detalhes, né, que essa acaba sendo a concepção do Kelsen, a visão do Kelsen, né, e de outros autores, que a Constituição é uma lei em particular, tem caráter de norma suprema e norma última do ordenamento. O sentido positivo, que é o que ele usa, né, o sentido do Schmitt, que é o positivismo do ponto de vista político, a Constituição como resultado da decisão política fundamental de uma unidade política à nação. Sim, Marcelo, é quinta-feira. Quinta-feira é o dia final, o prazo final para a entrega dos exercícios. Quem já está mandando, já estou dando recebido, né? Como eu disse, poderia entregar antes, só não pode depois da quinta-feira, dia 20. Mas dia 20 aí é o último dia, tá? Ainda está dentro do prazo, não se preocupe. Está na correria, mas desses 2 dias acho que você consegue terminar. E o sentido ideal em que a Constituição acaba, nesse sentido, né, se associando mais com a ideia de declarações de direitos, já que seria um documento de conteúdo político e social que exprime ali as principais questões, né, que estão sendo discutidas naquele momento histórico. Boa noite, Edzângela. Então, vimos aí esses sentidos. O sentido positivo, como a decisão política fundamental, é que
embasa, né, traz aí os principais pontos da teoria do Schmitt, e depois de analisar os sentidos de Constituição, o Schmitt apresentou dois tipos de normas que existiriam na Constituição, né, dentro da Constituição, existiriam as normas constitucionais e as leis constitucionais, em que as normas constitucionais seriam essas regras fundamentais da sociedade, né, que são resultado da decisão política fundamental. Então, em geral, aí normas que tratam da organização do Estado e dos direitos fundamentais estariam, né, entre essas normas constitucionais, as principais, e as leis constitucionais, que seriam normas menos relevantes, que expressavam interesses de determinados grupos, né, que só estariam na Constituição para ter uma proteção maior do que se estivessem numa lei ou num decreto, né? E aí, no final da aula passada, vimos que essa distinção ela existiu, né, entre normas e leis constitucionais dentro da Constituição. Essa distinção existiu ali até a Segunda Guerra Mundial. Depois essa questão foi superada e hoje, né, a ideia que nós temos, né, como vamos ver no próximo assunto, supremacia da Constituição, é de que vai haver uma unidade de normas. Então não há mais hierarquia entre normas dentro da Constituição. Estando na Constituição, todas as normas têm o mesmo caráter, a mesma natureza, né, de norma suprema. Então não vai haver essa distinção, independente de ser uma norma que trate de direitos fundamentais ou, como eu dei nos exemplos, né, da aula passada, se for uma norma que trate lá, por exemplo, do Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro, ou que trate dos cartórios, isso não importa. Todas as normas, estando na Constituição, elas são constitucionais, então não tem mais essa distinção. Essa distinção norma e lei acaba aparecendo hoje no ordenamento em geral, né? As leis, os decretos, aí entram como leis constitucionais ou inconstitucionais, mas as normas são normas apenas dentro da Constituição, e aí não há mais essa distinção aqui no direito constitucional, né? E a principal crítica, né, ao Schmitt é o caráter reducionista. Sempre a crítica principal é essa, né, desses autores, é que eles reduzem a análise de um fenômeno muito amplo, que é a Constituição, a apenas um de seus aspectos. No caso do Schmitt, a gente viu que ele reduziu toda essa análise a apenas um de seus elementos, que foi o político, né? De maneira semelhante, lá o Lassalle tinha feito toda essa análise focado na questão sociológica. E aqui o Schmitt foca apenas na questão política, e isso acaba trazendo uma análise de natureza reduzida desse fenômeno que é muito mais amplo, que é a Constituição, como já estamos vendo, né? Tem a visão sociológica, tem a visão política, e agora a gente vai ver mais uma dessas visões, a terceira, né? A terceira concepção, que é a concepção normativa ou jurídica. Agora a gente chega na terceira concepção de Constituição, esse aí dando seguimento, dando andamento à nossa análise, né, sobre as concepções de Constituição. O principal representante dessa concepção, que é chamada pela doutrina de jurídica, né, mas que eu prefiro chamar de normativa, e vocês vão entender por quê. O principal representante dessa concepção foi o austríaco Hans Kelsen, né, que vocês já devem conhecê-lo, porque sempre que a gente analisa o direito, desde o início a gente sempre está falando do Hans Kelsen, né? São alguns autores que sempre se repetem aqui. Kant, Hegel, o Kelsen, depois vem Habermas. Então esses autores aí, ali que são da Áustria, da Alemanha, estão sempre, né, pairando sobre a análise do direito constitucional. E o Hans Kelsen, né, foi um filósofo aí fundamental para o desenvolvimento do positivismo do ponto de vista normativista, né? Lembrem-se que na aula passada eu ressaltei isso para vocês, né? O positivismo tem várias visões, e aí essa é outra visão do positivismo, essa mais associada ao direito, né? A análise das normas jurídicas. Então, o Kelsen foi um dos principais, se não o principal, representante dessa corrente do positivismo, chamada positivismo normativista, né? Por isso que eu digo que a concepção dele é normativa, justamente porque ela deriva dessa corrente do positivismo normativista. Mas aí vocês vão encontrar nos livros ou a nomenclatura como concepção jurídica, né? E em alguns vai estar essa concepção normativa, né, associada de maneira mais direta à própria visão do Hans Kelsen. O Kelsen, então, né, nasceu ali em 1881, faleceu em 1973, ele foi contemporâneo do Carl Schmitt, né, e como eu tinha falado já na aula passada, Kelsen e Schmitt foram aí
rivais, né? Eles rivalizaram nas ideias e houve muitos debates entre eles, né? Lá pelos artigos, um criticando o outro, né? Ressaltando suas qualidades nas suas respectivas teorias. E o Kelsen, né? Criou uma visão diferente aí da visão do Schmitt, né? Completamente diferente. A gente viu um pouco disso na visão do Schmitt, mas com críticas. Agora a gente precisa ver de uma maneira mais detalhada, né? A visão do Hans Kelsen. Pois bem, então Kelsen foi o criador dessa teoria, ou seu principal representante, né? E coube a ele, então, desenvolver essa ideia da chamada concepção normativa ou concepção jurídica. Essas ideias do Kelsen vão estar expressas nesses 2 livros que estão aí. Teoria Pura do Direito, que é a obra mais conhecida, que provavelmente vocês até já viram alguma coisa desse livro, né? Lá em Teoria do Direito e da Justiça com a professora Marília, né? E Teoria Geral das Normas, que é uma obra menos conhecida, inclusive tem uma certa polêmica, né, quanto a ela, porque essa é uma obra póstuma, ou seja, ela foi publicada depois da morte do Kelsen, né, já no final dos anos 70, 80, né, houve a publicação desse livro. Alguns autores que são aí, né, seguidores mais fiéis do Kelsen não gostam muito desse livro, porque dizem que isso não representa bem a... Boa noite, Leandro. Isso não representa bem as ideias do Kelsen, né? Mas há uma forte tendência aí, né, de que você estudando o Kelsen a fundo, você percebe que havia já alguns indícios de que as posições adotadas no Teoria Geral das Normas iriam ser adotadas pelo Kelsen, muito provavelmente se ele continuasse vivo, né? Porque o Kelsen tinha uma marca muito interessante, né? E pouco comum a esses autores tão famosos, né? Que é a capacidade de mudar de posição, a capacidade de mudar de opinião. Inclusive, a Teoria Pura do Direito, que é a obra mais famosa, né? Ela teve 3 edições, e a primeira edição tratava de um tema, né? De um ponto ali, a segunda edição teve mudanças e a terceira mais mudanças. Então, ele mudou a cada edição a sua posição, o seu posicionamento sobre alguns temas. As questões centrais, não, né? A essência da teoria pura não mudou, mas alguns pontos específicos foram modificados à medida que o Kelsen foi, né, desenvolvendo seu raciocínio, né, já que a teoria pura começa a ser publicada ali pelos anos 30 e a terceira edição vai ser publicada, salvo engano, já nos anos 60, 70. Então, levou quase 30 anos, uma vida inteira, né, de desenvolvimento aí de ideias. E a Teoria Geral das Normas, ela veio para complementar justamente alguns pontos que o Kelsen tinha tratado na teoria pura e que já tinha, inclusive, modificado, né, de posição lá na própria teoria pura. Então, o Kelsen tinha essa marca rara em alguns autores, né, que é a de mudar de opinião ao longo da vida. Né? Ele não tinha uma ideia fixa, né? Ele estudava constantemente e de maneira aprofundada, né, as suas próprias ideias, e havia a possibilidade, né, ele tinha essa abertura para mudar de posição, mudar de opinião, conforme fosse necessário, né? Conforme ele encontrasse ali diferenças, né, ou mudanças necessárias com o passar dos anos para adequar a sua teoria a uma ideia mais, né, voltada ali para o seu método científico. Então, aqui a gente vai ver, né, de maneira, claro, bastante resumida, esses pontos aí fundamentais da teoria pura e da teoria geral das normas, que vão embasar o posicionamento do Kelsen a respeito da ideia que ele tinha sobre a Constituição. Né? Antes da gente falar sobre a própria teoria, né, vale lembrar um pouco da vida do Kelsen. Né? O Kelsen ele era do Império Austro-Húngaro, né? Então ele era considerado austríaco, ele nasceu em Praga, né, que hoje é a capital da República Tcheca. Então tem uma história aí com várias supostas nacionalidades, mas ele é considerado austríaco, né, porque na época era o Império Austro-Húngaro. Então ele nasce ali em Praga e, né, vai desenvolver a sua vida no recém-criado, né, ali no final da Primeira Guerra Áustria, né, depois da dissolução do Império Austro-Húngaro. Ele fica na Áustria e lá vai ter uma participação fundamental, né, com as suas teorias e com a influência, né, para criar o primeiro tribunal constitucional da história, né, que é o Tribunal da Áustria. Depois a sua influência vai também para a Alemanha, né, várias das suas ideias também são aderidas lá na Alemanha, né, e aí vale fazer essa ressalva histórica, né, para deixar bem claro, porque em relação ao Carl Schmitt, né, eu deixei bem claro que ele era adepto do nazismo,
E algumas pessoas mal informadas, né, dizem aí que o Kelsen era nazista. De maneira nenhuma, né? Havia primeiro uma incompatibilidade básica, né? O Kelsen era judeu, né? Então não tinha como um judeu ser nazista, né? Então não havia essa possibilidade, né? Os judeus, o povo judeu foi o povo mais perseguido pelos nazistas, né? Entre outras minorias, mas os judeus foram colocados ali como, né, o principal alvo dos nazistas. Então o Kelsen, logicamente, não foi nazista, né? Ele desde o início teve um posicionamento crítico ao nazismo. E quando o Hitler chegou ao poder, né, o Kelsen já foi obrigado a se exilar, né? Porque logo depois do Hitler ter chegado ao poder vai haver a invasão, né, da Áustria pela Alemanha, e aí começa todos aqueles episódios, né, que a gente já conhece aqui da história do pré-Segunda Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Então Kelsen vai se exilando em vários outros países até chegar aos Estados Unidos, né? E aí nos Estados Unidos ele vai se estabelecer em algumas universidades, principalmente na Universidade de Berkeley, e lá ele vai dando suas aulas e vai desenvolvendo lá seu pensamento, né? E desenvolvendo mais ainda a teoria pura do direito e a sua ideia, né, do positivismo normativista, do que ele deveria ser. É aí que começa, né, a influência do Kelsen no Brasil, porque várias teorias eram importadas dos Estados Unidos naquela época para o Brasil, e no meio dessas teorias veio realmente essa, né, do Kelsen. E hoje aqui no Brasil ele é amado por muitos, odiado por outros, né, mas é incontestável a influência do Kelsen para o direito brasileiro, né, para o desenvolvimento das teorias sobre o direito brasileiro e, em especial, sobre o direito constitucional, por isso que vamos estudá-lo aqui. Então, tem toda essa história, né, sobre o Kelsen, e o Kelsen, como pessoa, né, não era adepto do nazismo, muito pelo contrário, ele foi perseguido, né, pelo regime nazista, logo no início. Aí muitos dizem, mas a teoria dele foi usada pelos nazistas, né? Inclusive, no famoso, que a gente vai falar depois disso aqui, mas no famoso julgamento de Nuremberg, né, vários oficiais do exército alemão usaram, né, alguns argumentos aí do positivismo normativista, do tipo, como não havia leis que obrigassem ou que determinassem expressamente que se matassem os judeus, então não era proibido, né? Então havia aquele argumento do tipo, se não é proibido é porque é permitido. Então, como não havia nenhuma lei que obrigasse, né, a preservar a vida dos judeus, ou uma lei que claramente, explicitamente determinasse a morte dos judeus lá nas câmaras de gás e de outras formas terríveis, então os oficiais alemães começaram a usar em sua defesa, em alguns cantos, o argumento, né, baseado ali na visão do Kelsen. Só agora que eu estou vendo que é o Stanley, o Stoner. Eu falei aqui, ato falho, eu tinha falado, acho que é a sua esposa que está o nome aí. Tranquilo. Então, nesse caso aqui do Kelsen, né, é aquela velha história, né? A gente percebe, né, as pessoas vão criando as teorias, vão criando diversas coisas e muitas vezes a sua criatura, né, a sua criação sai do controle. E aí você não tem como controlar o que as outras pessoas vão fazer, né? Qual o uso que as outras pessoas vão fazer dessas questões, né? Tem sempre aquela célebre história lá do Santos Dumont, né, que se decepcionou ao ver que a sua criação dos aviões, né, era usada para a guerra, né, para matar pessoas. Aqui também o Kelsen não tinha como controlar que a sua teoria fosse usada apenas para fins de pacíficos ou fins de, por exemplo, combater os nazistas. Então, muita gente acaba usando com más intenções, logicamente, a teoria criada por ele. Mas isso não quer dizer que o Kelsen era nazista, de maneira nenhuma. Isso é o contrário, né? Então, faz essa justiça histórica, né? Porque até hoje tem muita gente que não lê o Kelsen e fica dizendo por aí que ele era nazista e tal. Não, de maneira nenhuma, né? Quem era, a gente já viu, o Schmitt, né? Esse sim fez parte até do governo do Hitler, né? Em cargos não muito altos, né? Não era nenhum de alto escalão, mas ele fez parte. O Kelsen não. O Kelsen foi o contrário, né? Ele teve que se exilar, sair daquela região ali de Áustria, Alemanha, do leste europeu em geral ali, para poder, do leste e centro da Europa, para poder escapar, né, da perseguição que já começava naquela época aos judeus. Pois bem, então dito isso, aí a gente vai agora para a teoria dele, né? Falando um pouquinho da vida dele, como eu falei dos outros, né, do La Salle e do Schmitt, valia a pena falar um pouco do Kelsen.
Então, o Kelsen, né, vai trazer aqui como principal ponto da sua teoria, nos 2 livros e nos outros também que ele vai tratando, a Constituição como norma jurídica, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? A Constituição vai ser vista desde o início aqui das teorias do Kelsen como uma norma jurídica. Então, não é um fato social, né? Não é uma questão sociológica, lá como Lassalle dizia, não é uma questão meramente política, como Schmitt determinou, né? Como ele previa, é uma questão jurídica, é uma questão normativa. Então, esse é o primeiro ponto aqui a ser destacado da teoria do Kelsen. E aí, para a gente entender como é que funcionou, né, e como funciona até hoje a teoria pura do direito, vale usar esse exemplo, né, gráfico aí da pirâmide normativa, que a gente costuma dizer a pirâmide do Kelsen, mas não foi ele que criou, né? Ele deixou a pirâmide mais famosa, mas esse modelo de pirâmide aí das normas jurídicas já era usado antes dele, né? Só que aí vai ficar mais famoso esse modelo com ele. Bom, para a gente entender esse modelo aí da pirâmide, né, que representa graficamente o ordenamento jurídico de um país, como, por exemplo, o Brasil, a gente precisa entender como é que funcionou a chamada teoria pura do direito, né, que é a obra mais famosa do Kelsen. Pois bem, a ideia do Kelsen foi estabelecer aqui um método científico, né, um método de estudo científico do direito, em que ele pudesse encontrar aquilo que ele vai chamar no livro, né, do direito puro, né? Retirando qualquer carga, né, de natureza sociológica, política, econômica ou de outras ciências que não fossem exatamente a ciência do direito. Esse era um objetivo comum a vários cientistas, a vários estudiosos da época. Então, esse fenômeno não era exclusivo do direito, ali pelos anos 20 e 30 do século passado. A busca por uma ideia de pureza era comum a todas as áreas das ciências, tanto nas ciências humanas, como é o caso aqui do direito, quanto nas ciências exatas e até nas ciências médicas, da saúde, né? Em que se buscava até algumas coisas de questão, né? de caráter bastante duvidoso, como a questão da pureza da raça, da eugenia, que vai levar justamente a fundamentar, de certa maneira, né? Não diretamente, mas indiretamente, alguns regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo. Então, havia essa busca pela pureza, e o Kelsen também vai fazer essa busca pela pureza aqui no direito. E isso acontece porque o Kelsen queria reagir a um fenômeno que acontecia na época no Tribunal Constitucional da Áustria, né? E que ele também depois vai observar isso na Alemanha. Os juízes ali nos anos 20, nos anos 30, da Suprema Corte, né, do Tribunal Constitucional, deveriam, né, julgar as questões principais do país, da Áustria ou lá da Alemanha depois, conforme a Constituição. Esse é o pensamento que temos, por exemplo, hoje, né, no século XXI. Mas naquela época esse pensamento ainda não estava muito bem desenvolvido. E a prática dos tribunais constitucionais ainda não era essa de julgar sempre conforme a Constituição. Então, o que o Kelsen observou foi que havia muitos julgados que estavam ali relacionados a vários pontos, né, julgados com base sociológica, com base filosófica, com base econômica, né, mas muito pouco de base jurídica e normativa. Então, o que ele queria aqui era justamente dar uma resposta a esses juízes, né, a esses aplicadores do direito que estavam, de certa maneira, até esquecendo do direito para poder aplicar as determinações ali necessárias, né, para o futuro do país e para as questões fundamentais do país, usando outras ciências que não o direito. Então, a teoria pura vem como essa resposta, né, que ele ia buscar o que era realmente o direito, o que ele deveria ser, né, porque o Kelsen usa muito o conceito do dever ser. Então, o Kelsen vai usar essa ideia de que ele vai buscar aquilo que deveria ser o direito aqui. E, para isso, ele vai ter que desvincular o direito de todas as outras ciências, para ele encontrar isso que ele chamava de direito puro. Por isso o nome da teoria, teoria pura do direito. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, né, logo ao ler o prefácio, né, logo as primeiras páginas do livro, você percebe que o Kelsen vai reconhecer. Ele não estava vivendo no mundo paralelo, né? Não era um mundo invertido que ele vivia no mundo real. E ele sabia que o direito tinha, sim, influência das outras ciências. Claro, né? Não estamos isolados no mundo, né? E o direito também não é uma ciência isolada das outras. Mas ele usa isso como um método científico. Isso ele esclarece logo nas primeiras páginas, né? Que é um método que ele vai usar, um método científico,
para poder encontrar aquilo que ele chama de direito puro, mas levando em consideração que ele sabia sim que existiam as outras influências, mas ele queria, com essa teoria pura, trazer o direito de volta, né, para o centro das discussões ali sobre, né, as normas jurídicas e sobre a própria Constituição, né, para que cada ciência ficasse ali no seu devido lugar, né? E como o Tribunal Constitucional deveria julgar conforme a Constituição, o primeiro ponto a ser destacado por ele seria justamente a análise da norma jurídica. Partindo dessa ideia, então, o Kelsen cria, né, na teoria pura, essa ideia, né, do ordenamento que a gente vê aí em forma de pirâmide, em que vai haver uma estrutura, né, organizada, por isso o nome ordenamento, né, vai haver uma estrutura organizada das normas jurídicas, das diferentes normas jurídicas que existam num país, e essa organização é baseada numa hierarquia, ou seja, com normas que prevalecem sobre outras. E aí o Kelsen estabelece 3 degraus, né, 3 pontos aí nessa pirâmide, né, 3 tipos de normas, 3 grandes tipos de normas. O primeiro, né, que está lá no topo, é a Constituição. Então, a Constituição do país é vista como a norma suprema, né, a norma superior, a que está acima de todas as outras, por isso que ela fica, então, no topo da pirâmide. No segundo degrau, né, no segundo ponto ali, estão as chamadas leis, leis em geral, que aí vocês certamente já ouviram falar dessas espécies, né, que nós temos no caso do Brasil, a lei ordinária, a lei complementar, a medida provisória, a lei delegada, o decreto legislativo entra aí também, entre outras, né? Então, as leis em geral estão no segundo ponto da pirâmide, né, estão no meio aí da pirâmide, estão abaixo da Constituição Federal, portanto, devem obediência a ela, né? E tem formas específicas de criação, né? Porque vocês sabem já, a lei ordinária tem um quórum específico, na maioria simples, a lei complementar tem quórum qualificado, né? Maioria qualificada, a medida provisória é editada pelo presidente, mas é convertida em lei após a aprovação do Congresso, a lei delegada, que é mais rara no caso brasileiro, né, dos últimos anos, que seria o Congresso delegar, né, entregar ao presidente a função de elaborar essas leis, né, em caráter emergencial, né, o decreto legislativo, que esse é feito pelo próprio Congresso, né, geralmente é usado, por exemplo, para questões internas do Congresso ou para, por exemplo, garantir a aprovação de um tratado internacional, entre outras coisas. E aí você vê na base da pirâmide, né, está em verde aí, as outras normas, né, que a gente coloca, eu coloco de maneira genérica, né, que são as normas abaixo da lei, né, que geralmente são normas internas, né, são normas ali que são editadas por poderes específicos. E aí você tem o decreto presidencial, você tem a portaria, você tem a circular, né, são esses documentos que estão aí com esse caráter de outras normas. E esses estão na base da pirâmide, porque eles são, né, devem subordinação às leis e eles devem também, logicamente, subordinação à Constituição, né? Então, essa é a estrutura aí da pirâmide, né, a estrutura piramidal, a estrutura de ordenamento com base nessa organização de caráter hierárquico das normas dentro de um país, certo? Tem algumas observações aqui, deixa eu... Não está querendo aparecer? Deixa eu ver aqui. Opa! Era só o boa noite. Boa noite a todos que estão entrando neste momento. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Então, voltando aqui a essa ideia do Kelsen, né? Então, esse é um ponto, né, o primeiro ponto dessa criação dessa organização aí do ordenamento jurídico. E aí depois o Kelsen vai tratar, né, da ideia do fundamento de validade. Então tem algumas palavras-chave, né? Questão do ordenamento jurídico, depois vem a questão do fundamento de validade. A ideia que o Kelsen tem aqui é de que as normas jurídicas, elas vão sendo criadas apenas por normas, né? Por outras normas. Porque aí a gente volta para aquele debate histórico, né? Quem é que cria o direito? São fatos sociais ou normas? A gente viu para o La Salle, são fatos sociais. O Schmitt não chegou a tratar muito disso, para ele tanto fazia ser norma quanto fato social, né? Mas ele estava dando um enfoque mais político.
E no caso do Kelsen, como o sistema dele aqui, né, tem como objetivo a busca pelo direito puro, ele não poderia permitir que fatos sociais, fatos que viessem de fora do direito, criassem normas. Então, esse sistema que ele cria aqui dessa pirâmide é um sistema fechado. É como se fosse ali você colocar água dentro de uma garrafa térmica, né, fechar ali. Então, fala-se até no sistema hermeticamente fechado, que seria como a água dentro da garrafa térmica, né? Então, não tem como tirá-la dali, né, a não ser que quebre tudo, todo o sistema, né? Aqui seria, então, uma alegoria parecida com o sistema do Kelsen, que ele cria para o ordenamento jurídico. Então, esse é um sistema fechado. E nesse sistema fechado, somente normas jurídicas podem criar normas. Não tem como, né, vir um fato social, um fato, né, de outra origem que venha a criar normas. Só norma que cria norma, né? Então, para que isso aconteça, né, nesse método que o Kelsen elaborou, seria necessário que houvesse algo, né, algum elemento que proporcionasse essa criação das normas, né? Porque não tinha como elas caírem do céu, né? Tinha que ter alguma forma de criação dessas normas. E como é que ele faz? Como é que ele, né, chega a essa conclusão? Ele chega a essa conclusão analisando essa ideia do fundamento, né, criando essa ideia do fundamento de validade, de que as normas jurídicas, para que elas possam existir, ser válidas e eficazes no ordenamento jurídico, né, dentro dessa pirâmide, elas precisariam ter o fundamento de validade. Elas precisariam ser validadas, né, precisariam encontrar o seu fundamento de validade em outras normas. E como esse fundamento de validade funciona? Bem, esse fundamento de validade ele vai ser determinado da seguinte maneira. Quem fundamenta a criação de uma norma jurídica? Vai ser sempre uma norma superior, né, e possivelmente uma norma anterior àquela criada. Certo? Então, a ideia do fundamento de validade vai levar em consideração esses fatores. Então, preferencialmente, a norma ela é anterior, mas sempre, obrigatoriamente, ela é superior, né, levando em consideração essa ideia aí da pirâmide normativa. Então, usando o exemplo aqui para deixar mais claro, se a gente tem, por exemplo, um decreto presidencial que vai determinar, vamos supor, algumas normas aí relacionadas a controle de medicamentos ou de vacinas, né, que sejam, durante esse período aí da pandemia, certo? Esse decreto presidencial, na ideia do Kelsen, ele tem que extrair o seu fundamento de validade para que ele possa existir, ele tem que extrair o seu fundamento de validade de outra norma. E essa norma tem que ser, né, superior, pode ser preferencialmente anterior, né? Que norma seria essa? Então, para que um decreto tenha seu fundamento de validade na ideia aí do Kelsen, ele precisa extrair o seu fundamento de validade de uma lei. Então, tem que haver uma lei, né, que estabeleça de maneira geral que é competência do presidente da República emitir um decreto, por exemplo, que trate dessa questão aí de remédios, né, de autorização de remédios ou outras questões. Ou um decreto ou uma portaria mesmo do Ministério da Saúde, porque em matéria de medicamentos e vacinas, né, geralmente é o Ministério da Saúde que é mais qualificado até para emitir documentos desse tipo do que um decreto geral do presidente. Então, um decreto ou uma portaria, para que ele possa existir no ordenamento jurídico, seguindo essa linha do Kelsen, ele deveria ter, então, o seu fundamento de validade extraído de uma lei, certo? Pois bem, aí temos a lei. E a lei, ela surgiu de onde? Nesse conceito do Kelsen fechado, só norma cria norma. Então, para que uma lei, né, sobre, por exemplo, direito à saúde e concessão de vacinas, concessão de licença, né, para produção de vacinas e tal, ou de autorização de distribuição e venda de um remédio no Brasil. Para que essa lei exista, ela vai extrair o seu fundamento de validade de onde? Também, na mesma ideia, o fundamento de validade vem de uma norma superior, né, preferencialmente anterior. Pode até ser que não seja anterior, porque nem sempre a Constituição vai vir antes da lei, né, mas aí depois a gente vê que a Constituição incorpora, né, recepciona essa lei. Então, a Constituição seria o fundamento de validade dessa lei. Então, a lei existe e vai poder tratar desse tema por quê? Porque a Constituição prevê o direito à saúde e prevê lá que é competência, né, por meio de lei, pode haver essa competência por meio de lei, para entregar ao governo, né, e ao Ministério da Saúde essa possibilidade de emitir ali documentos, emitir outras normas que autorizem a venda de medicamentos ou a produção de vacinas. Então, nesse sistema fechado, a Constituição é a norma que vai fundamentar a lei
e até de maneira direta pode também fundamentar o decreto, certo? Então, a ideia aqui é sempre essa, de que uma norma superior vai fundamentando a norma inferior. Então, por isso que a setinha do fundamento de validade aí aparece para cima, né? Então, nessa estrutura da pirâmide do Kelsen, o fundamento de validade, né, que vai subindo sempre, né, para a norma superior, até chegar à Constituição, é ele que vai determinar a forma pela qual, né, essa norma vai poder existir, ser válida e ser também eficaz, certo? Então, esse é outro ponto fundamental, outro ponto chave para entender aí a ideia do Kelsen sobre as normas jurídicas, né? Pois bem, além dessa questão do fundamento de validade, vem também, né, associada a essa ideia, a ideia de incidência da norma, né? Então, as normas jurídicas, elas incidem sobre condutas, incidem sobre pessoas e incidem sobre as outras normas, como a gente acabou de ver. Então, a incidência da norma é o alcance, né, que a norma vai ter. Essa incidência vai ser maior à medida, né, vai aumentando à medida que vamos subindo nessa pirâmide normativa. Então, até que o Kelsen usa até um exemplo quase poético, né, de que a incidência seria como os raios solares, né, incidindo sobre a Terra. Então, quanto mais alto, mais esses raios vão incidir. Então, a Constituição seria, claro, a norma aqui que incide sobre todas as outras, né, sobre as leis, sobre os decretos. As leis vão ter uma incidência, as leis em geral vão ter uma incidência mais restrita, né, ali incidindo mais sobre as outras normas, e as outras normas são de incidência mais restrita, né? Então, a questão da incidência também aparece aqui como outro ponto fundamental, já que a Constituição vai ter que ser obedecida, né, e a questão da obediência vem justamente pela incidência. Então, a obediência à Constituição é geral aqui, né, de todas as outras normas do ordenamento jurídico, porque a Constituição vai ser como os raios do Sol incidindo ali sobre o planeta Terra. Então, incidência total ali da Constituição sobre todas as outras normas desse ordenamento jurídico, né? E aí só o outro detalhe, né, sobre essa questão aí mais geral, né, da pirâmide e tal. Tem autores que, com o passar do tempo, né, houve autores que quiseram levar essa ideia da pirâmide, da fundamentação à risca, né? E aí vocês viram que, apesar da estrutura ser hierárquica, piramidal, mas ela vai pegando seu fundamento de validade, né, da base da pirâmide para o topo. E aí teve alguns autores que resolveram inverter essa pirâmide para deixar bem literal mesmo a coisa da fundamentação, né, da base para o topo. Né, teve um autor francês chamado François Hoste, que criou o sistema da pirâmide invertida. Mas aí ele complicava mais do que explicava, então ficou só para a história, né? E aí o modelo desse que a gente consagra, né, com o tempo como o nome, né, popular de pirâmide de Kelsen, acaba sendo o modelo principal que usamos até hoje. Então, apesar de ser uma pirâmide com estrutura hierárquica, né, saindo da norma superior para a inferior, mas o fundamento de validade vai fazendo o caminho inverso, né? Ele vai buscando ali as normas das mais básicas, das que estão na base da pirâmide, até o ponto mais alto, né, que é o da Constituição Federal. Mas aí, para a segunda parte da aula, fica o questionamento, né, como se diz. Tem um nome aí que apareceu que eu não expliquei até agora, norma fundamental hipotética. E aí fica a pergunta, bom, a Constituição é norma jurídica, né? No sistema fechado do Kelsen, norma cria norma. Então, como é que a Constituição vai surgir? Né? É essa a ideia principal que a gente tem que ter aqui em mente, né? Como vai surgir uma Constituição? Aí, na volta, né, daquela nossa parada técnica agora, eu explico essa questão da Constituição e da norma fundamental hipotética, e aí vocês, se tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Volto já, me aguardem aí.